Olá, bem-vinda a mais uma leitura aqui do canal Ana Encanta. Nesse vídeo a gente vai perguntar para o universo, para a espiritualidade, se o seu desejo vai se realizar. Então, se concentra, pensa naquilo que você mais quer que se realize na sua vida nesse momento, ou um grande desejo que você tem a longo prazo na sua vida, não importa. Só mentaliza e escolhe uma das opções. Eu vou aproximar, porque são bem pequenininhas. Eu espero que foque. Você pode escolher entre a labradorita, a opção número 1. E no vídeo ela nunca fica bonita o suficiente como ela realmente é. Ela tem um brilho azul. E a opção número 2, a sodalita. Então você pode pausar o vídeo se quiser escolher com calma e pede para sua intuição te direcionar para a opção que traz a resposta para a sua pergunta, se o seu desejo vai se realizar. Então, você que se conectou com a labradorita, eu queria muito que ela aparecesse tão bonita quanto ela realmente é. Bom, eu vou deixar ela aqui e a gente vai começar perguntando diretamente, uma resposta de sim ou não, se o seu desejo vai se realizar, e depois a gente desdobra para ver o complemento para essa resposta. Então, se concentra naquilo que você quer nesse momento. A gente tem a solitude. Eu vou aceitar essas duas cartas que saíram aqui já como complemento, mas a gente começa com a solitude, que aqui é a primeira resposta. Se eu fosse olhar para a carta da solitude sozinha, eu te diria que não é necessariamente um não, mas também não quer dizer que, caso aconteça, sim, vai ser fácil. Aqui ela me traz muito um grande processo que precisa acontecer, que te leva até isso. E aí eu achei muito bom que saíram essas duas cartas complementando já de cara aqui, saiu junto. Porque eu te daria uma resposta errada, talvez, se eu fosse olhar só para a primeira carta. Então, dito isso, o que eu quero dizer é: isso que você mentalizou tem grande potencial de acontecer? Sim, com certeza. Porque a gente tem aqui a carta da fonte. A carta da fonte, para mim, representa a energia divina. É a carta que traz a representação de Deus, da deusa. Para mim, se chama fonte criadora de tudo que é. É como eu nomeio. Então, sair na sua leitura, ainda mais junto aqui com a carta da compreensão, com esse pássaro se libertando, saindo da prisão, compreendendo o porquê das coisas terem acontecido como aconteceram, o porquê desse processo ter sido tão longo, compreendendo que tudo acontece no tempo divino. Essa frase me vem muito forte. Tudo tem o tempo certo de acontecer. Não é porque ainda não aconteceu que está atrasado. Vai acontecer na hora certa. E tem muito potencial de ser algo que vai te trazer uma grande felicidade, um grande preenchimento. E aí, agora eu volto para a primeira carta, para a carta da solitude, porque a primeira coisa que me ocorreu quando eu olhei para ela foi no processo do eremita. O eremita, aqui como solitude, ele se retira, ele de alguma forma se isola, guardadas suas devidas proporções, ele se isola para encontrar a própria luz. Aqui a carta traz esse brilho, tá emanando dele, tá vindo dele, de dentro dele. A luz não tá em lugar nenhum, ele não tem uma lamparina na mão, ele não tem nada, tá vindo de dentro. Então ele precisa se recolher, ele precisa mergulhar dentro de si mesmo para encontrar essa luz. E esse é o processo que eu falei. Algumas coisas precisam acontecer para você entrar em contato com as suas partes
que precisam ser trabalhadas para que então você faça isso acontecer, co-criando com essa energia divina. Existe potencial, como eu falei, mas existe um processo também que te leva de um lugar ao outro, que te ajuda, te apoia no você fazer isso acontecer. Aqui não é um milagre que cai do céu no seu colo. Aqui, se você evitar o que precisa ser feito, evitar olhar para você mesmo, olhar para as suas questões, olhar para aquilo que você ainda precisa aprender, passar, né, pelas situações e aprender algo com elas. Se você evita isso tudo, você cada vez mais se afasta do seu desejo. Se você se compromete com o processo de passar pelo que precisa ser passado, você cada vez mais se aproxima disso. Como eu disse, tem essa libertação aqui dessas grades. Esse pássaro, ele percebe que ele pode ser livre, que na verdade ele já é livre, porque a gaiola está aberta. Ele precisa ganhar força para voar e se juntar aos outros iguais a ele. É um processo muito bonito. Não necessariamente é fácil e não necessariamente não necessariamente pode não trazer dor, mas vai compensar. Aconteça o que acontecer, vai compensar. Porque, lembrando, como eu disse, a carta da fonte está aqui, que é inclusive o Ás de Paus, que é uma carta que fala sobre um fogo inicial. Se eu fosse ler no tarô mais tradicional, eu falaria sobre ela com esse fogo inicial interno, sabe? Aquela faísca interna que te impulsiona em alguma direção. Aqui é a representação ao mesmo tempo do desejo em si, que te faz ir, te move em direção a fazer o que precisa ser feito para realizar ele, mas ao mesmo tempo é essa centelha divina que está dentro de você. Você é ao mesmo tempo divino ou divina, né? E você tem essa capacidade de fazer acontecer, de concretizar e co-criar, né? Criar junto com o universo. Como eu disse, tem muito potencial positivo, sim. Só não necessariamente vai ser fácil e vai ser rápido. Vamos ver agora o que você precisa fazer. Se existe algo que você precisa fazer, né? Além disso, que eu já falei, saiu aqui o Rebelde. Acho que vai caber todo mundo. O Rebelde. Se libertar das amarras. 2 cartas aqui, né, na sequência de libertação. Aqui tem essas grades e aqui ele tá se soltando dessas correntes, se rebelando. Mais uma referência ao fogo também que tá aqui. Aqui ele leva o fogo com ele. Ele vai na direção desse impulso. É o imperador. Ele é uma energia muito masculina e muito do fogo. Do naipe do fogo também, né? É um arcano maior, mas traz essa energia do naipe de paus aqui nas mãos dele. E ele usa o poder dele, todo o poder que tem dentro dele, toda a autoridade dele, não autoridade perante os outros, autoridade em si mesmo. Ele usa tudo que ele sabe, tudo que ele é capaz, ele reconhece o que ele é capaz. E aqui eu vou dizer, na verdade, que parte desse processo é você reconhecer que tem esse poder dentro de você. Para mim, é essa libertação que você precisa passar. Tá me vindo muito forte de falar isso. O processo, aquilo que você precisa fazer é reconhecer a sua capacidade, que você é capaz de realizar isso que você quer. Você tem tudo que você precisa para realizar o que você quer. E é assim que você se liberta daquilo que te prende ainda e te afasta, de alguma forma está te impossibilitando de realizar isso.
esse desejo. Normalmente, as coisas não caem do céu. Por mais que algumas pessoas possam estar aí pensando, mas não depende de mim, depende de outra pessoa, depende de um milagre. Não, depende de você. Sempre vai ter algo que você pode fazer para dar um passo, pode ser um pequeno passo, micro, mas é um pequeno passo que você pode dar em direção a isso que você quer. Então, parte disso é reconhecer essa força em você. E vamos ver agora qual o seu próximo passo. Apesar de achar que saíram duas aqui, eu vou aceitar. Porque elas continuam contando a mesma história. A gente tem aqui a carta da Justiça, que pra mim fala sobre verdade também. E a historinha que elas estão me contando, aqui seguindo a sequência, pode ser que você veja cada vez mais rápido as coisas acontecendo na sua vida, te levando na direção que você quer, da realização desse desejo, quando você começar a enxergar esse processo e quando você começar a trabalhar em você a confiança, a sustentação dessa força aqui. Essa coragem, a carta da coragem, é aqui a Justiça, né? Mas eu vou interpretar aqui, vou trazer os símbolos que estão aparecendo aqui, sem pensar muito no significado tradicional. A coragem de bancar a própria verdade, de reconhecer a própria força, se desenvolver apesar das dificuldades, florescer apesar das dificuldades, ter coragem de brotar, de florescer, ter coragem de persistir naquilo que quer. É assim que você se ajuda a chegar onde você quer. Se você desiste no meio do caminho, você nunca vai realmente chegar onde você quer. Então aqui, uma parte da mensagem é: quando tiver difícil, quando parecer que você nunca vai conseguir chegar lá onde você quer, quando dificuldades acontecerem no meio do seu caminho, é aí que você tem que persistir, insistir no que você vem construindo, porque o resultado vai ser positivo. Se você desistir, ele vai ser negativo. Isso é fato. Realmente você não vai conseguir realizar. Mas se você for mais um pouquinho, seguir, apesar de tudo, apesar das dificuldades, sustentando essa força, essa capacidade, esse poder, esse fogo, a coragem, o reconhecimento da sua capacidade, você dá cada vez mais passos na direção que você quer. E aqui o que essa carta da mudança traz às vezes as coisas vão começar a acontecer mais rápido do que você imagina quando você começar a sustentar na sua vida essa força, esse poder aqui, esse reconhecimento da sua capacidade. E a outra coisa que ela diz quanto mais centrada, quanto mais no seu próprio centro você estiver, menos você se permite influenciar pelo barulho externo, por aquilo que está acontecendo ao seu redor, que às vezes está distorcendo as coisas e te fazendo acreditar que é impossível, que você não consegue, que nunca vai chegar. Se volta para você, para o seu centro, para a sua capacidade, para a sua força, e se volta para aquilo que você quer, para a sua verdade. Essas duas cartas trazem muito isso. Qual é a sua verdade? O que você quer realizar? Você tem clareza do que você quer? Tenha sempre muito claros os seus objetivos. Quanto mais claro você tiver o seu objetivo, menos força tem os obstáculos. Fica com essa frase, que isso aqui vai ser muito importante para você nesse processo.
Bom, vou finalizar... Não, mentira. Vou pegar uma janela de tempo, pra ver se a gente consegue aqui, né, entender quando esse seu desejo vai se realizar. Se a gente encontra aqui um prazo. O condicionamento. A carta do diabo, que é uma carta que se refere a Capricórnio. Então, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, né, a temporada de Capricórnio pode ser relevante, que é em dezembro e janeiro, né, final de dezembro até final de janeiro, não é isso? É. E a Imperatriz, que é uma referência a Vênus. Então a gente pode pensar em Touro. Eu associo bastante a carta da Imperatriz ao signo de Touro, menos do que ao signo de Libra, que seria o outro signo que tem Vênus como regente. Então eu vou considerar aqui Touro, tá? E aí a próxima temporada de Touro, agora, se você tá vendo quando o vídeo tá sendo lançado, é só no ano que vem, no próximo ano, mas dependendo aí, né, de quando você tá assistindo, pode estar perto, pode ser um antes do outro, encaixa aí. Mas a gente tem aqui a temporada de Touro e a temporada de Capricórnio. Eu vou colocar aqui a partir do momento em que eu tô gravando e publicando o vídeo. Então, a janela de tempo que eu tenho para começar algum movimento a acontecer em relação ao seu desejo é final de dezembro, final de janeiro, né? Esse um mês entre dezembro e janeiro, e abril, maio. Não é isso? Touro? Isso, acertei. De cabeça. Então, entre final de dezembro e mais ou menos o final de maio é o primeiro movimento aqui em relação a isso que você mentalizou. E por fim eu vou trazer uma mensagem aqui, um conselho final desse outro oráculo. Só para complementar. A gente tem por acaso saiu aqui mais uma vez a Roda da Fortuna, mas eu não vou considerar essa carta não, para não ficar muito extenso, só quis pontuar que achei coincidência. Você recebeu aqui como última carta, uma energia bem interessante para confirmar que você vai conseguir realizar o que você quer. O 10 de Copas, ela é uma carta de realização, tá? Escrito aqui explicitamente na carta. Ela traz plenitude, riqueza, fantasia, aqui também é a terceira palavra associada, mas eu vou focar aqui na realização, plenitude e riqueza. Só por isso, essa carta já fecha muito bem a sua leitura, ao meu ver, mas a frase que ela traz como conselho para você é: sinta o seu coração totalmente preenchido de amor incondicional. O que essa frase te lembra é para, ao longo do processo, reconhecer esse amor incondicional dentro de você, ser grata pelas suas conquistas, pelo que você já conquistou, ser grata pelo processo, por tudo que está acontecendo. Como eu disse, não precisa se ficar feliz que está com um desafio nas suas mãos, mas ser grata porque isso te proporciona o aprendizado exato que você precisa para dar o próximo passo. E se você der o próximo passo, significa que você está chegando cada vez mais perto daquilo que você quer. Apesar das dificuldades, você tem potencial para chegar onde você quer. Então é isso que você precisa lembrar sempre. E é isso. Eu vou finalizar a sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Que seus desejos se realizem de fato. Torço por isso. Vou ficar muito feliz se você vier aqui me contar depois, lá no futuro,
se realmente aconteceu, se você realizou isso que você visualizou. E agora, por hora, eu só desejo uma semana de muita felicidade e muito iluminada para você. É isso, eu te vejo em breve. Até lá! Agora vamos para você que escolheu a opção número 2, a sua Dalita. Eu espero que a minha bateria dê o suficiente para gravar o vídeo inteiro, mas se eu precisar, eu vou ter que pausar. Só avisando. Bom, a gente vai começar aqui perguntando diretamente, trazendo uma resposta direta de sim ou não. Você vai mentalizar o seu desejo e eu vou te responder se ele vai ou não se realizar, e depois a gente vai desdobrar. Eita! Essa carta acabou de sair pro primeiro grupo. Eu, normalmente, né, quando trago respostas assim, objetivas, de sim ou não, eu uso uma carta só. Mas não só pela coincidência, mas como ela complementa muito bem também aqui a sua resposta. Eu vou aceitar, mas... Bom, é sempre aquela coisa de... Pode ser que você tenha assistido ao primeiro e tá vindo aqui para confirmar. Isso aqui já confirma que a sua resposta é positiva. A gente tem aqui, primeiro de tudo, a carta da aventura, o pajem de ouros, que traz uma energia um pouco lenta. O naipe de ouros, como um todo, ele tem uma energia um pouco mais lenta. Se eu for olhar, inclusive a gente vai ver depois, uma janela de tempo. Então, se eu for pensar nele como tempo, é o naipe que é mais lento. A terra, ela é a energia mais densa. Então, ela pode estar aqui indicando que, já indicando, né, que não vai ser tão rápido assim, mas é certo. Porque a gente tem a carta em si da aventura, que traz essa criança. É uma carta que sempre me traz uma sensação muito gostosa de felicidade, essa criança curiosa, indo em direção a esse arco-íris. Ela explorando o mundo, explorando a vida, né, no início da vida dela, ela indo em busca de conhecer, sem medo do que ela vai encontrar. Ela confia que ela vai encontrar algo muito bom, muito divertido ali na frente. Então, essa carta traz esse presságio, né, de que você vai encontrar esse lugar gostoso, dessa realização que você quer, desse desejo. E junto dela, a carta da fonte, que, como eu disse no primeiro grupo, vou falar a mesma coisa basicamente aqui. Ela, pra mim, é sempre a carta nesse tarô que indica a energia de Deus, deusa. Eu considero, né, o nome fonte criadora de tudo que é a carta da fonte. Ela fala que essa energia divina tá presente no seu caminho, tá te apoiando, tá te ajudando a realizar o que você quer. Você tá co-criando com o universo a realização desse desejo. Isso tá no seu caminho e você vai fazer isso acontecer. Você está sendo apoiada por ninguém mais, ninguém menos que a energia divina em si. Então, 2 cartas bem positivas pra gente começar aqui a sua leitura. E eu vou seguir agora, né? Acho que não preciso ficar elaborando em cima de uma resposta positiva. Eu vou seguir trazendo o que você precisa fazer para facilitar, talvez, né? Para fazer acontecer esse desejo. Tá fora de foco? Não. Florescimento. Tirar mais uma. Rainha de ouros também. O avarento. Não vou pegar todas não, vou ficar só com essas 2 para não ficar uma leitura eterna. Bom, eu, enquanto estava embaralhando aqui,
eu pensei assim, não vou falar o que eu tô pensando, porque é cantar a vitória antes do tempo. Eu ia falar, até aqui, só cartas positivas. Uma energia muito, muito boa, assim, que só te responde sim, 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 pra sua pergunta. A rainha de ouros, ela é a rainha da materialização. Ela é muito próspera. Ela é o próprio ouro. Por onde ela passa, ela cria abundância. Ela cria esse ouro. E não é só financeiramente, não. É um estado de abundância. De você se enxergar como essa rainha. Você é a rainha da... Eu ia falar aqui. Eu ia usar um termo que eu não quero que... Bom, enfim. Você é a rainha que realiza, que faz acontecer, que materializa. Você tem muito poder de materialização. Aqui ela traz essa energia para perto de você. E ela fala que... Aqui duas coisas. A primeira, que se reconheça como essa potência, mas como eu trouxe aqui a questão, a pergunta, o que você precisa fazer para facilitar esse processo, para fazer acontecer, né? E saiu ela junto com a carta do avarento, que é essa figura que aqui elas estão quase que contraditórias. Eu diria que nesse caso aqui contraditórias. O avarento é alguém que está totalmente na escassez. Eu conquistei isso aqui, então eu preciso ficar com isso aqui, ó. Agarrar e não deixar ninguém tomar de mim. Porque se alguém tomar de mim, eu vou ficar sem. Ele até tem muitas coisas, mas ele nem usufrui dessas coisas. Ele não reconhece que ele pode ter ainda mais, porque ele está focado só naquilo ali que ele já conquistou. E a rainha, ela é o oposto. Ela é alguém que ela não precisa ficar agarrada aqui com unhas e dentes ao que ela já fez, já realizou, porque ela sabe da capacidade dela de multiplicar isso aqui por 10, por 20, por 1000. Então, ela só relaxa no lugar dela, no lugar de força dela. Ela confia tanto na capacidade dela de multiplicação de qualquer coisa que ela resolver tocar, que ela resolver colocar a energia dela, que ela faz isso acontecer naturalmente. O contrário do avarento. Então, o que você precisa fazer é sair da mentalidade da escassez e se direcionar para a mentalidade da abundância. Não só nisso que você quer fazer, nisso que você quer realizar, na sua vida como um todo. Se enxergar essa rainha na vida, é isso que vai te proporcionar, te abrir os caminhos para você materializar o que você quer. E mais. E não vai ficar só nisso, sabe? Tem muito potencial, muita capacidade de fazer mais ainda. Mas, por enquanto, se até aqui você ainda não conseguiu realizar isso, é porque tem energia estagnada, tem energia travada. E quem tá travando é você mesma. Não acreditando na sua capacidade de fazer isso acontecer e de multiplicar essa energia. Então, o que você precisa fazer é mudar a sua mentalidade da escassez para a abundância. E a gente vê agora qual o seu próximo passo. A gente consegue entender aqui uma ideia prática de próximo passo que você pode dar. Olha, eu diria que não tem muito erro aqui para você. Só tá saindo carta positiva, tirando o avarento, né? Que também tá aqui só complementando a ideia. Mas a gente tem aqui mais uma rainha. Também uma rainha super
potente, super capaz, cheia de fogo, cheia de força. Ela, aqui é lindo que ela traz a ideia de compartilhar. Ela tem tanto que ela compartilha. Como próximo passo, eu diria para você observar hoje na sua vida o que você já tem que você pode compartilhar com as outras pessoas. Seja tempo, seja carinho, amor, dedicação, seja conhecimento. O que que você tem segurado? O que que você tem restringido na sua vida? Você pode oferecer o seu tempo para ajudar alguém e você não faz porque você acha que vai perder tempo e não vai conseguir ter tempo suficiente para fazer o que você quer? Doe seu tempo. Um pouco, um pedaço. É esse movimento de você compartilhar o que você já tem para multiplicar isso que você tem. Se você tem conhecimento em algo e você não compartilha isso com as pessoas ao seu redor, porque você acha que elas vão tomar de você, elas vão, por exemplo, se a gente estiver aqui olhando de um jeito bem prático, né? Você é uma profissional em alguma área que você pode ensinar outras pessoas. E aí você tem medo de que, ensinando outras pessoas o que você já sabe, já aprendeu, elas vão te tirar clientes, né? Elas vão saber mais que você lá na frente. E é o contrário, é o caminho exatamente o contrário. É isso que exatamente eu estava falando aqui, sobre a mentalidade de escassez e abundância. Compartilha o que você já tem, já sabe. Mesmo que pareça pouco para você, mesmo que seja só um pouquinho. É esse o exercício que você precisa fazer, de perceber que você pode vibrar na abundância. E é isso que vai te ajudar. Talvez para algumas pessoas não seja um exemplo, não seja uma ação tão prática assim, mas se você pensar com carinho aí no que você pode dividir com o mundo para multiplicar em você, você encontra alguma coisa. Nem que seja, por exemplo, cuidar do seu filho, sei lá, dedicar mais tempo de qualidade no dia a dia, no seu dia a dia, lidando com os seus filhos. Um exemplo qualquer aqui, né? Tô chutando. Não sei se é o caso de todo mundo que tá vendo. Mas às vezes você acha que tem pouco tempo para brincar e na verdade é exatamente o que você tem que fazer. Abrir tempo na sua vida para se divertir. Por exemplo, através da brincadeira com o seu filho. Entende? É exatamente, aqui é um exemplo, mas é essa mudança de visão, parece que eu tenho pouco tempo. Não, eu faço esse tempo acontecer, eu permito, eu abro espaço, principalmente para algo que vai ser bom, que vai ser positivo, tanto para outra pessoa quanto para mim, né? Quanto para você, no caso, você também vai se beneficiar desse processo, desse movimento de brincar, de se divertir, de olhar a vida com mais prazer, por exemplo. Faz parte disso aqui também, dessas duas rainhas. O prazer pela vida. Então, aí agora a gente vai trazer aqui uma janela de tempo, uma ideia mais ou menos de tempo. Obviamente é um trabalho, né, sutil, que energias são fluidas, mas a gente pode entender quando você vai começar a ver alguma coisa se movimentando para te direcionar nesse processo aqui de realização. Essa carta tinha saído no início quando caíram várias e eu não aceitei, ela saiu agora aqui. Ela quer trazer um recado, mas ela não tem número. A gente tem aqui só o 2 de copas. Duas cartas de copas trazendo, né, como eu disse, essa ideia de tempo. E copas é um naipe que é uma energia não muito rápida. Ela faz referência normalmente quando eu pego perguntas, né, que tem tempo.
Eu uso copas para uma ideia de meses. Aqui a gente tem 2 meses, mais ou menos. E essa reafirma o naipe de copas, mas não tem número. É o pajem. E aí, se eu for pensar que os pagens são as crianças, é uma energia mais infantil, não é a palavra infantil, mas me fugiu aqui a palavra. Seria uma energia um pouco mais lenta. Então, de 2 meses pra frente, assim. Aí pode ser mais vários meses. Como eu disse também, inclusive no início, que a gente tem outro pajem aqui, e eu falei sobre a janela de tempo do naipe de ouros, que na verdade fala de uma energia, se eu fosse usar essa carta como ideia de tempo, ela traria anos. A ideia de anos, de meses a anos. Então, a princípio, vamos ficar aqui só com a partir de 2 meses. E aí, o que eu quero só apontar aqui sobre essas 2 cartas, a intenção não era ler exatamente assim, mas vou aproveitar. A carta da compreensão, ela traz um reforço, uma reafirmação sobre o compreender essa mentalidade, mudar essa mentalidade, se libertar daquilo que te prende. A mentalidade da escassez te prende, te impede de perceber que você pode realizar muito mais. E o 2 de copas, aqui a amistosidade, ela traz também essa energia, essa ideia de união de forças para a realização de algo. Então, mais um reforço de compartilhar aquilo que você tem, aquilo que você sabe. Não guardar só para você, não achar que você vai fazer sozinha, não achar que você precisa estar só para conseguir realizar o que você quer. Você pode fazer isso de um jeito compartilhado, você pode se aprimorar, não necessariamente realizar o desejo. Pode ser também para algumas pessoas, mas aqui é esse treino da mentalidade de compartilhar, de dividir para multiplicar. Ela traz um reforço dessa ideia de unir forças para fazer algo, para realizar algo. Então, 2 cartas que só complementam o que já foi dito até aqui. Eu vou tirar, por fim, uma mensagem aqui desse oráculo como conselho final. Sua alma te convida. A primeira carta que saiu do primeiro grupo foi a carta do eremita. Aqui a gente tem a energia do seu eu superior, a sua essência, que é a sua alma te convidando ao recolhimento, ao reencontro. Responda a este chamado. Quando você... Aqui, eu vou usar essa frase para tocar num ponto bem específico. Não quer dizer se isolar do mundo. Quando você sentir que precisa recuperar suas forças, se reconectar com a sua essência, com a sua verdade, com o seu eu superior, é um momento de se recolher. Mas se recolher para se regenerar, se restabelecer as suas energias. Não se isolar do mundo. Não é ficar nessa solidão. É aproveitar um momento seu com você mesmo. Um momento a sós para se reconectar. É bem diferente. E isso é muito importante de você ter em mente. Aqui, principalmente para você que vibra nesse lugar de escassez, de eu não posso compartilhar nada com o mundo. Vai ser importante você lembrar disso. Com mais frequência do que você imagina. E lembra que você possui as habilidades necessárias para criar estratégias, liderar sua vida e mudar o mundo. Eu diria que e realizar aquilo que você quer. Aqui o Rei de Espadas finaliza sua leitura trazendo essa mensagem de que você
tem exatamente o que você precisa. Você tem tudo que você precisa. Você não precisa ter medo de perder, porque você tem exatamente o que é necessário para realizar muito. Realizar tanto a ponto de mudar o mundo. Essa frase está aqui. Você ainda vai ter tudo o que você precisa, exatamente o que você precisa para chegar onde você quer e conquistar o que você quer. Não tenha medo de dividir. Esse é o seu recado aqui para realizar aquilo que você deseja. Porque potencial para que isso aconteça tem bastante, aos montes aqui. E é isso, eu vou finalizar a sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir levar essa mensagem até você. Se no futuro você quiser voltar para me contar se aconteceu, quando aconteceu e como, aconteceu o seu desejo, vou ficar muito feliz de saber. Muito honrada de poder ter feito essa leitura para você, te ajudado de alguma forma. E é isso. Desejo uma semana de muita luz e eu te vejo em breve. Até lá!